maior prisão que já existiu não tem grades. Ela se constrói dentro da mente, toda vez que você vive para agradar os outros. Quantas decisões da sua vida foram moldadas pelo medo do julgamento? Quantos sonhos você deixou para trás apenas porque alguém disse que era impossível, bobo ou fora da realidade? Vivemos cercados por vozes externas, familiares, amigos, colegas, redes sociais. E pouco a pouco esquecemos a única voz que realmente importa: a nossa. Como alguém pode se libertar completamente da necessidade de aprovação dos outros, sem se tornar frio, arrogante ou indiferente? Essa é a essência do vídeo de hoje. Como se tornar imune à opinião alheia, desenvolvendo o autodomínio mental que os estoicos e a psicologia moderna chamam de autonomia interior. Marco Aurélio dizia: se você está perturbado por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua interpretação sobre ela. Essa frase carrega o núcleo do pensamento estoico. O estoico não é alguém que ignora o mundo. Ele simplesmente não entrega o controle da própria mente a quem não entende o valor da paz interior. Quando alguém te critica, a crítica não tem poder algum. O poder surge quando você acredita nela, quando internaliza o julgamento e começa a duvidar de si mesmo. É como se cada opinião externa fosse uma flecha. Mas essa flecha só te atinge se você abrir a armadura da consciência e deixá-la entrar. Curiosamente, a psicologia moderna confirma o que os estoicos diziam há mais de 2000 anos. O psicólogo Julian Rotter, criador do conceito de locus de controle, mostrou que as pessoas com locus interno, aquelas que acreditam que o que importa é sua própria avaliação de si mesmas, são mais confiantes, resilientes e emocionalmente estáveis. Já as pessoas com locus externo, que se guiam pela opinião dos outros, vivem em constante ansiedade, buscando validação e reconhecimento. E é aqui que o estoicismo entra como um antídoto. O que está sob seu controle você domina. O que não está você liberta. Ser imune à opinião dos outros não é deixar de ouvir, é aprender a filtrar. Você ouve, analisa, mas não absorve tudo. Como um guerreiro mental, você sabe quais palavras merecem eco e quais merecem silêncio. Pausa. No fundo, a verdadeira força não está em calar os outros, mas em calar o barulho interno que eles deixaram dentro de você. O primeiro passo para se tornar imune à opinião alheia é reconhecer o quanto ela ainda te controla. Você não pode vencer um inimigo que finge não existir. Pergunte-se: de quem é a voz que ecoa na minha mente quando eu hesito em ser quem sou? Talvez não seja a sua. Desde crianças, aprendemos que ser aceito significa estar seguro. Quando sorrimos e alguém nos elogia, sentimos afeto. Quando erramos e somos repreendidos, sentimos dor e rejeição. Esse ciclo simples, porém profundo, molda o cérebro humano. Sem perceber, crescemos acreditando que nossa paz depende da aprovação dos outros. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. O cérebro infantil não distingue aceitação de sobrevivência. Ser rejeitado, mesmo que simbolicamente, ativa as mesmas áreas cerebrais ligadas ao medo e à ameaça. E assim, carregamos para a vida adulta uma crença inconsciente. Eu só sou bom o suficiente quando o outro diz que sou. Com o tempo, essa necessidade é refinada e amplificada. A escola, o trabalho, as redes sociais, todos reforçam o mesmo padrão. Você vale o que os outros percebem em você. Curtidas, comentários, cargos, status, tudo se transforma em uma moeda emocional de validação. E quanto mais você busca ser aceito, mais dependente se torna. Você começa a se ajustar sua essência para se encaixar, a silenciar o que sente para não desagradar, a se esconder atrás de máscaras sociais que drenam sua energia vital. O filósofo Sêneca já alertava sobre isso há séculos. É grande aquele que não se importa com a opinião das multidões. Mas no mundo moderno, ser grande nesse sentido é quase um ato de rebeldia, porque a sociedade recompensa a conformidade e pune a autenticidade. Do ponto de vista psicológico, a dependência da aprovação funciona como um vício. Cada vez que você recebe um elogio, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer. E como qualquer vício, ele cria tolerância. Você precisa de cada vez mais aprovação para sentir o mesmo bem-estar. Logo, surge um ciclo invisível. 1. Você busca agradar. 2. Recebe validação. 3. Sente prazer momentâneo. 4. O efeito passa. 5. Você busca agradar de novo. E o pior,
A cada repetição, sua identidade enfraquece um pouco mais. Você passa a viver para o olhar externo e não para o seu propósito interno. Como dizia Epicteto, outro sábio estoico: quando você busca agradar os outros, se torna escravo deles. Mas quando busca agradar a si mesmo, torna-se livre. O resultado é um conflito silencioso entre quem você é e quem você mostra ser. É por isso que tantas pessoas parecem seguras por fora, mas estão exaustas por dentro. Porque viver tentando sustentar uma imagem é emocionalmente caro. O psicólogo Carl Jung chamava isso de a sombra do ego, a parte de nós que se perde na tentativa de agradar o mundo. O estoicismo, por outro lado, chama isso de perda do controle interno. Quando você vive para o parecer, o eu verdadeiro se torna invisível, e o que era autenticidade vira performance. A verdade é simples e dura. Quem busca aprovação entrega o controle da própria mente, e quem controla sua mente, controla sua vida. A aprovação é uma armadilha elegante. Ela vem disfarçada de amor, de reconhecimento, de aceitação. Mas no fundo, ela te mantém preso ao olhar dos outros. O próximo passo dessa jornada é aprender como quebrar essa prisão. E isso começa com algo que os estoicos chamavam de autossuficiência da alma. Um estado em que a opinião externa se torna irrelevante diante da sua própria convicção. Os estoicos acreditavam que a liberdade começa quando você distingue o que pode e o que não pode controlar. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. A sabedoria está em focar apenas naquilo que depende. Quando você tenta controlar a opinião dos outros, entra em uma guerra que nunca poderá vencer. Mas quando aprende a controlar suas reações, seus pensamentos e sua interpretação dos fatos, você vence todas as batalhas, mesmo em silêncio. A autonomia interior começa exatamente aqui, em escolher não reagir automaticamente, mas responder conscientemente. A cada crítica ou a cada olhar de reprovação você pode escolher: isso me define ou apenas passa por mim? Essa pergunta é uma chave. Ela muda o foco da mente, do externo para o interno. E onde há foco, há poder. No estoicismo, indiferença não é apatia, é sabedoria emocional. É o poder de sentir sem se submeter, de estar consciente das emoções, mas não ser dominado por elas. Sêneca chamava isso de ataraxia, a serenidade que nasce quando você deixa de ser arrastado pelas marés das opiniões. A opinião dos outros é como o vento, só afeta a quem vive sem raízes. A indiferença ativa é como uma arte marcial da mente. Você não luta contra o golpe, você o redireciona. Você não nega o julgamento, você o observa e o deixa passar. Praticar isso exige treino mental, mas a cada vez que você resiste à necessidade de explicar, justificar ou agradar, você se torna um pouco mais livre. A psicologia moderna ensina que nossos pensamentos automáticos moldam nossas emoções. Se você acredita que precisa ser aceito para ser amado, sua mente vai buscar aprovação o tempo todo. Mas se você substitui essa crença por "sou digno de respeito por ser quem sou", sua mente começa a operar em um novo nível de consciência. Uma técnica poderosa para isso é o diálogo interno consciente. Toda vez que sentir a opinião dos outros te afetando, pergunte-se: o que essa pessoa realmente sabe sobre mim? Ela conhece minha história, minhas intenções, meus valores? 90% das vezes, a resposta é não. E perceber isso é libertador, porque mostra que o julgamento alheio fala mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Como dizia Marco Aurélio, cada um age conforme sua visão de mundo. Se eu entendo isso, não tenho por que me irritar. A imunidade emocional vem quando o seu senso de valor não depende mais do reflexo do outro, mas da sua coerência interna. O que você pensa, fala e faz começam a caminhar na mesma direção. Esse é o ponto em que o indivíduo se torna inabalável. Não porque é insensível, mas porque está ancorado em si mesmo. Você não busca ser aceito, você se aceita. E essa autossuficiência é o núcleo da liberdade estoica. Nenhum homem é livre até que se torne senhor de si mesmo. Epicteto. Autonomia interior é o estado em que sua mente se torna a sua melhor companhia. Você deixa de depender de aplausos externos, porque o silêncio interno já é suficiente. A verdadeira imunidade à opinião alheia não é sobre ignorar o mundo, é sobre ouvir tudo e só absorver o que é verdadeiro para você. Quando você domina essa arte,
algo mágico acontece. As críticas deixam de ferir, os elogios deixam de embriagar e a paz deixa de depender do caos ao redor. No próximo bloco, veremos como consolidar essa liberdade interior na prática e como transformar cada julgamento recebido em combustível para o crescimento, em vez de veneno para a alma. Há um momento na jornada em que o silêncio fala mais do que 1000 opiniões. É quando você percebe que não precisa mais provar nada, nem defender, nem justificar, nem explicar. A tranquilidade vem quando paramos de olhar para fora em busca de aprovação e começamos a olhar para dentro em busca de sentido. Esse é o estado que os estoicos chamavam de eudaimonia, um tipo de paz que não depende das circunstâncias, porque nasce de uma mente em harmonia com seus próprios valores. Quando você chega a esse ponto, o barulho do mundo continua, mas já não te alcança, porque o seu centro está firme e tudo o que vem de fora não tem mais poder de te desestabilizar. O segredo não é fugir das críticas, mas transmutá-las em força. Toda vez que alguém te julga, tem uma oportunidade escondida ali, a oportunidade de observar como você reage. O julgamento revela não apenas o outro, revela onde você ainda é vulnerável. Quando você sente que algo te ofende, é um sinal. Um espelho que mostra onde ainda existe apego, orgulho ou insegurança. O sábio não foge desses espelhos. Ele os usa. O que os outros pensam de mim é problema deles. O que eu penso de mim é responsabilidade minha. Com esse entendimento, cada crítica se transforma em combustível para autoconhecimento, e cada tentativa de te abalar se torna um teste da sua solidez interior. A verdadeira imunidade não é frieza, é clareza. Você não se torna uma pedra, você apenas aprende a ser o oceano que não se perturba por causa das ondas. Ser imune à opinião alheia significa recuperar o poder da própria narrativa. Você não permite mais que os outros escrevam sua história. Você escuta, mas decide o que entra. Você observa, mas não absorve tudo. Você sente, mas não se perde no sentir. É como Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quando seus pensamentos não são moldados pela voz dos outros, mas pela sua própria verdade, você finalmente se torna livre, não apenas do mundo, mas de si mesmo. Feche os olhos por um instante. Imagine todas as vozes que te julgaram, criticaram ou duvidaram de você. Agora, imagine que todas elas desaparecem. O que sobra? Você, sua essência, seu silêncio. É nesse silêncio que a verdadeira força habita. Porque o autodomínio não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesmo e permanecer em paz mesmo quando o mundo tenta te empurrar para fora do seu centro. Se este vídeo falou com você de alguma forma, lembre-se: o caminho da liberdade interior não é rápido, mas cada passo nele vale uma vida inteira. Continue buscando o autodomínio, continue cultivando a serenidade e nunca esqueça que a voz mais poderosa que existe é aquela que ecoa em silêncio dentro de você. Inscreva-se no canal O Legado Oculto e continue caminhando comigo nessa jornada de sabedoria antiga, psicologia profunda e autotransformação. A mente que se conhece torna-se inabalável.